Nós vamos ficar por aqui. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de pregações. O intuito é seguir nesse mês de novembro e dezembro, falando sobre um tema muito conhecido, muito visto e nem tanto assim experimentado, né? O tema da nossa série de pregações é Ele é Jesus. Ele é Jesus. Você conhece Jesus? Você sabe quem é esse Jesus? Você experimenta da presença desse Jesus a todo momento? A verdade é que, para nós que estamos aqui na igreja, a resposta da grande maioria é que sim, que de fato nós experimentamos desse Jesus, mas será que nós experimentamos realmente? Será que nós experimentamos de uma maneira intensa desse Jesus? Será que nós conhecemos de fato esse Jesus? E a intenção é nós meditarmos durante esses próximos domingos sobre esse assunto. Estamos chegando agora na época de Natal, já podemos ver aí alguns lugares enfeitados, né, com as luzes de Natal, já começamos a nos preocupar com os presentes. Essa semana, assistindo o jornal, se falava sobre a grande procura em Pedreira pelos pratos e xícaras de Natal, né? Como as pessoas já estão indo comprar essas coisas, como todas as lojas já estão abastecidas com esses mimos, né? Com essas decorações natalinas. Eu até perguntei para a Camila, né? Eu sou uma pessoa um pouco chucra até, né? E aí eu perguntei para ela, mas tem gente que compra prato para a época de Natal, né? E ela falou, tem, Pedro. Eu falei, você falou, eu acredito, né? Que minha esposa é uma bênção, né? Então, a gente acredita. E de fato, já tem muita gente aí comprando. Muita gente montando seus presépios em suas casas, em suas lojas, no condomínio, na cidade, né? E a verdade é que muitas pessoas olham para aquele presépio, vê aquele bebezinho em uma manjedoura e falam, aquele ali é Jesus Cristo. Mas de fato não o conhecem de verdade. E o intuito aqui, então, é nós meditarmos sobre como Jesus se revela a nós, principalmente no Evangelho de João. Jesus usa 7 adjetivos, ou 7 palavras que vão defini-lo enquanto o grande Senhor das nossas vidas. Ele vai dizer que Ele é o pão da vida, quando Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, é sobre isso que nós vamos meditar. Cada domingo nós vamos meditar em uma dessas características do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, então, nós vamos meditar na primeira, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 6. Nós faremos a leitura dos versículos 22 até o versículo 40. João, capítulo 6, versículos 22 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos, chegando de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos?
Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá o pão da vida. Obrigado, Deus, porque podemos experimentar desse Jesus maravilhoso. Obrigado, Deus, pela tua presença real, viva, verdadeira aqui neste lugar. E te pedimos, ó Deus, a orientação do Senhor, para que nós possamos conhecê-lo mais e, ó Deus, assim, aplicar tudo que o Senhor tem nos ensinado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse texto é um texto bem interessante quando Jesus se declara como o pão da vida, mas nós precisamos entender um pouco o contexto desta porção que nós acabamos de ler. O capítulo 6 inicia com um contexto muito triste. O primo de Jesus Cristo, o João Batista, aquele que havia pregado sobre Jesus Cristo, que vinha anunciando a Jesus Cristo, tinha acabado de morrer. Nós temos essa informação quando nós lemos esse texto lá em Mateus 14. Então Jesus Cristo ficou muito triste com aquela notícia e ele parte daquele lugar e ele chega em Betsaida. Betsaida ali, uma região que está próximo ao mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, né, como também é conhecido. E ali então Jesus Cristo fica naquele lugar. Chegando nesse lugar, ele se depara com uma grande multidão. O texto diz que essa multidão, e contaram apenas os homens dela, tinha em torno de 5.000 homens. Se nós fizermos uma conta aí, que cada homem estava com a sua esposa, sabendo da cultura, que eles se casavam mais cedo, né? Então, muito provavelmente aí nós podemos aí triplicar, quadruplicar este número, né? Mais de 20.000 pessoas estavam neste lugar. E as pessoas sabiam quem Jesus era. Elas já tinham ouvido falar de Jesus. E quando Jesus chega naquele lugar, essa multidão está ali, tanto moradores daquela região, como também pessoas que estão peregrinando para Jerusalém, porque já está se chegando a época da Páscoa, e era costume dos judeus se reunirem em Jerusalém para celebrar a Páscoa, celebrar a festa da Páscoa. Então essa multidão vê Jesus e corre ao seu encontro. E quando nós lemos lá também em Mateus 14, vemos uma ação maravilhosa de Jesus Cristo ali no meio daquele povo. Jesus Cristo começa a curar pessoas que estão naquele lugar. E o tempo vai se passando, e vai se escurecendo ali, vai entardecendo, e de repente vem a notícia de que aquele povo já não tem mais onde comprar comida. Como eles vão se alimentar? E aí então chega alguém e fala, Senhor, tem aqui uma pessoa, essa pessoa tem 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão tão numerosa como esta? Mas Jesus Cristo faz um grande milagre. Ele pega aqueles 5 pães e os 2 peixes e ele transforma e multiplica toda aquela quantidade. Quando se fala nesses peixes, era um tipo de peixe envinagrado, né? Como se fosse a sardinha que nós temos em lata, é alguma coisa assim, um peixe em conserva, já pronto para se comer. E Jesus Cristo, então, multiplica os pães e peixes a ponto de alimentar toda a multidão e ainda sobrar 12 cestos de pães. E agora as pessoas estão fartas, comeram bem, estão satisfeitas. E Jesus, então, chama os seus discípulos e diz para que eles atravessem novamente o mar, atravessem novamente o lago.
O lago tem uma grande distância, uma distância aí de aproximadamente 11 quilômetros de largura. E ele, então, despede os seus discípulos e fica naquele lugar. Ele não vai junto com os discípulos no mar. Neste lago, né? Falamos mar, mas não é um mar mesmo, como nós conhecemos aqui, um grande lago. E ali no meio desse lago começa então uma tempestade, um vento batendo muito forte no barco, e Jesus Cristo ao longe, vendo que os seus discípulos estão sofrendo com aquela tempestade, ele parte então em direção dos seus discípulos, andando por sobre as águas, chega lá, Pedro, vocês conhecem muito bem essa história, Pedro fala, olha, se é você mesmo, manda eu ir até o Senhor, e aí Pedro vai andando pelas águas, e aí na hora que ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar, né? E ali depois Jesus Cristo pega Pedro, entra para dentro do barco e tudo se acalma. E ele segue viagem e chega a outra margem, chega a Cafarnaum. E ali então, Jesus em Cafarnaum, no dia seguinte, aquelas pessoas veem que Jesus não está mais naquele lugar, e elas então partem em busca de Jesus e o encontram lá. E é nesse contexto, então, que Jesus se revela como o pão da vida. E eu gostaria de falar hoje com os irmãos sobre a busca pelo pão. Jesus se apresenta como o pão da vida. Ele é Jesus, o pão da vida. E agora nós vemos aqui a busca dessas pessoas pelo pão. Mas qual tipo de pão que elas estão procurando? Em primeiro lugar, então, nós vemos uma busca pelo pão que perece. Uma busca pelo pão que perece. O texto inicia dizendo que aquela grande multidão estava à procura de Jesus. Aquelas pessoas queriam estar junto de Jesus, porque elas experimentaram coisas maravilhosas ali com ele. E essas pessoas, então, querem experimentar desse poder de Jesus, experimentar do impossível que Jesus faz. Elas, então, entram nos seus barcos e começam a procurá-lo. Lá Mateus 14, versículo 14, diz, desembarcando Jesus, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Depois multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão, em torno de mais de 20.000 pessoas. Pessoas que experimentaram do poder de Deus, pessoas que querem estar perto de Deus. Se a gente parasse a leitura do texto por aqui, nós poderíamos até fazer aqui uma boa pregação, na verdade, dizendo, olha, nós precisamos seguir o exemplo dessa grande multidão, das pessoas que experimentam do poder do Senhor Jesus, das pessoas que querem estar com Jesus, que se esforçam para estar com Ele, a ponto de pegar os seus barcos, ir atrás de Jesus Cristo. Nós poderíamos fazer aqui uma grande alegoria aqui, né? Uma grande, usar o texto como pretexto sem entender o que está acontecendo de fato. Mas a verdade, queridos, é que aquelas pessoas, quando elas acordam no dia seguinte, elas querem encontrar Jesus não por quem Ele é. Elas querem encontrar esse Jesus pelo que esse Jesus pode dar a elas. Essas pessoas estão interessadas nas curas de Jesus. Essas pessoas estão interessadas em ter pão de graça. Essas pessoas querem peixe de graça. Essas pessoas querem estar perto de alguém que é muito poderoso. Quantos de nós não somos assim, não é verdade? Quantas pessoas nós valorizamos pelo poder que elas têm, pela posição social que ela tem, ao invés de valorizá-las pelo que de fato elas são? Mas continuando aqui, olhando para o texto, quando essas pessoas buscam a Jesus Cristo e o encontram lá em Cafarnaum, a primeira coisa que elas fazem é fazer uma pergunta a Jesus e diz, mestre, quando que o senhor chegou aqui? Talvez, se fosse na minha tradução, né, seria uma pergunta assim, Senhor, como o senhor sai de lá, de onde a gente estava, abandona a gente, acabou de alimentar a gente, agora você vai embora sem dar um café da manhã para a gente? Você deu pão à noite, agora não vai dar pão de dia também? Como que você sai fugido desse jeito? A gente viu seus discípulos indo embora, mas o senhor estava ali, de repente o senhor já não está mais? Onde já se viu isso? Quando que o senhor chegou aqui? E Jesus, logo conhecendo o coração das pessoas, ele responde, vocês estão me procurando? Não é por quem eu sou. Vocês me procuram pelo que eu posso dar para vocês.
O versículo 23, na Nova Versão Transformadora, diz assim: vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Nós vemos nesse texto que essa multidão, ela tem uma visão parcial de Deus. Elas conseguem olhar para esse Deus e ver que, de fato, Deus, ele supre as nossas necessidades físicas. Elas entendem isso. E elas querem experimentar disso. E elas vão atrás desse Jesus. E quantas vezes nós vemos que, de fato, Deus age assim na nossa vida? A nossa irmã acabou de dar aqui um belo testemunho de como Deus entra de maneira providencial na vida nossa, como que Ele supre as nossas necessidades, como que Ele sabe de todas as coisas que nós passamos. Certa vez, quando eu era criança, e assim que meus pais separaram, eu tinha 11 anos de idade, e eu fui morar com a minha mãe por um tempo, e nós nos mudamos para São Paulo, na região de Itapecerica da Serra. E ali foi um ano muito difícil para mim, para minha mãe, e um ano de uma situação financeira muito, muito complicada. E para os antigos que lembram lá da coletânea que o Cury falou, sabe também que o pão naquela época não era vendido por quilo, não é verdade? O pão era vendido por unidade, né? E um dia eu cheguei da escola, minha mãe estava trabalhando, e eu não tinha o que comer em casa. Estava com muita fome. E o pão custava 3 centavos naquela época. E existia ainda a moedinha de 1 centavo, né? Tinha em abundância no mercado. E eu tinha ganhado uma blusa do meu pai, uma blusa de frio, porque São Paulo, né, geralmente está frio, né? E eu usava bastante aquela blusa. E eu, com muita fome ali, não sabia nem o que fazer, né? E aí, já tinha usado aquela blusa por tantas e tantas vezes. E naquele dia eu comecei, conforme eu andava, eu ouvi um barulhinho dentro dela. E eu enfiava a mão nos bolsos dela e nada, né? Não tinha nada ali. Aí comecei a palpar ela por dentro. Era uma blusa dessas de couro sintético, né? E aí por dentro do forro dela, assim, eu consegui sentir que tinha uma moedinha dentro do forro. Como essa moedinha foi parar lá, eu não sei, né? Mas aí eu peguei, procurei furos no bolso, não tinha furos no bolso, e aí minha mãe é costureira, né? E eu peguei lá uma tesourinha dela, peguei com todo cuidado, abri o forro assim e tirei uma moeda. E eu já tinha mais uma moeda. Eu falei, puxa, tenho 2 centavos, mais 1 centavo eu vou conseguir comprar um pãozinho ali para me comer, né? E olhei, revirei a casa e não tinha nada. Eu falei, puxa vida, né? Será que eu vou lá pedir fiado, né? E aí dei mais uma palpada naquela camisa, naquela blusa. Aí comecei a apertar todos os lados dela. E ali tinha mais uma moedinha. E ali foi o que me satisfez. Uma coisa tão simples, que me marcou de uma maneira tão profunda. Eu tinha 11 anos de idade nessa época. E eu senti esse cuidado de Deus. De como Deus supre a nossa vida nas necessidades físicas nossas também. Não estou dizendo aqui que isso vai acontecer com todo mundo. Não estou dizendo aqui para você sair rasgando suas roupas, achar dinheiro para pagar o boleto que vai vencer amanhã. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que tudo está na mão de Deus. Que Ele supre as nossas necessidades. Que Ele sabe quando você tem fome. Que Ele sabe quando você tem sede. E que Ele intervém, sim, de maneira poderosa. Quantas vezes você abriu a sua despensa e a comida tem se multiplicado ali dentro? Quantas vezes você chegou e falou assim, puxa vida, agora esse mês vai ser apertado. E Deus abençoou. E tantas outras vezes também que você falou, esse mês vai ser apertado. E realmente foi apertado. E no mês seguinte, as coisas começaram a melhorar. E hoje está tudo em equilíbrio. Uma coisa é certa, queridos, Deus ele se preocupa com a nossa vida física também. Não somente com a parte espiritual. Deus é um Deus maravilhoso. É o Deus que provê pão. Em Salmo 37, versículo 25, o salmista, diante da experiência que ele tem com Deus, ele declara, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus, ele cuida de nós. E também é verdade que ele nos dá o que nós precisamos na medida certa. Se ele nos dá a mais, é com um propósito,
para nós sermos generosos, para nós abençoarmos outras pessoas, não para nós ajuntarmos tesouros. Não é isso que Deus nos ensina. Deus, ele nos abençoa e a gente pode abençoar outras pessoas. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela vai dizer que quando também nós somos generosos, Deus nos abençoa mais ainda. Mas não vamos ser generosos para recebermos mais. Nós somos generosos porque Deus é generoso conosco. Mas a verdade também é que, se nós temos pouco, é o momento onde nós experimentamos esse cuidado de Deus. A época do seminário para nós foi uma época muito difícil, mas uma época maravilhosa para nós. Uma época onde a gente viu a mão de Deus suprindo as necessidades de uma maneira tremenda, a ponto de chegar a época de pagar algumas coisas e aparecer o valor de pagar nos centavos exatos. Certa vez meu carro quebrou e ia ficar em 1.150 para arrumar. E eu saí do mecânico orando. Falei, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho esse dinheiro, o Senhor sabe como que está a nossa vida, não sei como o Senhor vai resolver isso, mas está nas suas mãos. E naquele dia eu fui para Paulínia, no aniversário da minha irmã. Eu não tinha contado para ninguém isso, só eu e a Camila sabia desse problema. E eu cheguei lá, o meu irmão me chamou de lado, o meu irmão tinha uma loja de carro na época, e ele me chamou de lado e falou assim, olha, hoje de manhã foi um irmão da minha igreja lá no estacionamento, e orou comigo lá, e eu senti no coração de fazer um voto com Deus. Eu tenho uma Scania para vender, e essa Scania já faz mais de um ano que está encostada aí, não vendo, porque é muito caro. E eu fiz um propósito com Deus que se eu vendesse essa Scania, assim que eu vendesse ela, eu ia doar uma parte, né? Além do dízimo, ia dar uma parte a mais na obra do Senhor. E depois que esse rapaz foi lá, depois dessa oração, uma pessoa me ligou e veio de São Paulo, viu o carro, gostou e fechou o negócio. E como eu me propus de fazer isso, eu quero abençoar a sua vida. Você está no seminário, você não está trabalhando, então eu vou abençoar a sua vida. E o valor que eu tenho para te dar é R$1.150. Na hora que ele falou isso, eu comecei a chorar, né? Aí ele falou, por que você está chorando? Eu falei para ele, é porque aconteceu isso, e o valor é isso e tal. E a gente começou a glorificar Deus ali. Deus supre as nossas necessidades. É uma grande verdade. Necessidades físicas. Jesus conhece o interior de cada um. Jesus conhece também o porquê nós o buscamos. Deus, ele vai suprir as nossas necessidades. Deus vai entrar com provisão na nossa vida, sim. Mas o texto continua dizendo o seguinte, versículo 27. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida, o qual o Filho do Homem lhes pode dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Essas pessoas estavam empenhadas demais para receber do que Deus pode dar fisicamente, mas não estavam empenhadas em nada para receber o que Jesus Cristo poderia dar espiritualmente. Por um lado, elas entendiam como que Deus supre as suas necessidades físicas, mas, por outro lado, elas não entendiam que Jesus Cristo poderia suprir as necessidades espirituais dela. E, pastor, todos têm necessidades espirituais? Claro que temos. Todos nós temos essas necessidades. Nós fomos criados por Deus. Nós somos pessoas que têm uma alma imortal com um corpo mortal e não o contrário, como muitos de nós pensamos, e por isso muitos de nós focamos na nossa vida terrena, mas a verdade é que a nossa necessidade é algo maior do que a comida e a bebida. A nossa necessidade é por algo espiritual e nós precisamos buscar esse algo espiritual. Aquelas pessoas, elas não entendiam isso. Aquelas pessoas falaram para Jesus, olha, então nos dá desse pão. Nós queremos experimentar desse pão que tira a fome, que tira a sede. Essas pessoas queriam o material.
Essas pessoas reduziram todo o poder de Deus, toda a manifestação desse Deus em curar pessoas, em alimentar pessoas a partir de 5 pães e 2 peixes, alimentando uma grande multidão. Elas reduziram apenas a comer pão. Agora, a pergunta que fica para nós é: qual a nossa necessidade? O porquê nós estamos aqui? O que te move a estar na casa de Deus? Qual a sua consciência ou qual a sua visão desse Jesus Cristo que se apresenta a nós? Você de fato está aqui para adorar a esse Deus e cultuar a esse Deus por quem Ele é? Ou nós estamos aqui como aquela multidão: Senhor, me dá mais pão. Senhor, eu quero achar mais dinheiro dentro da minha jaqueta. Senhor, eu quero ser abençoado por outros irmãos que podem suprir as minhas necessidades financeiras. Senhor, eu quero receber mais, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter uma conta bancária melhor. E aí nós começamos a buscar a esse Deus sempre pedindo mais, e pedindo mais, e pedindo mais. Nós queremos o maná, como aquele povo diz. Porque era isso que os rabinos ensinavam na época. Olha, o Messias vai vir e um dos sinais que esse Messias vai fazer é descer o maná, como caiu o maná lá na época do Êxodo, lá quando o povo do Egito saiu, estava no deserto, e todo dia caía um maná, um tipo de pãozinho que eles colhiam, comiam, mas no dia seguinte aquele pão já apodrecia, já dava até bicho. As pessoas queriam experimentar desse maná, mas não reconheciam o pão da vida que estava na frente dele. Jesus Cristo estava ali, e eles pedindo: me dá pão, me dá pão. O que nós temos buscado? Talvez a nossa oração tenha sido: Senhor, me dá uma família melhor. E esquecemos de olhar para a família que Deus tem nos dado, e de falar do amor de Jesus Cristo para a nossa família. E assim Deus transformar essa nossa família. Nós queremos e dizemos: Senhor, me dá um emprego melhor. E não damos graças pelo emprego que Ele já nos deu, o qual nós muitas vezes deixamos de nos empenhar. Porque se nós fizéssemos como a palavra de Deus mesmo nos ensina, fazer tudo para a honra e glória do Senhor, fazer o nosso trabalho como se fosse para o Senhor, nós seríamos abençoados também nesse emprego. Nós olhamos e dizemos: Senhor, nos dá mais espiritualidade. E aí temos a igreja de portas abertas, temos contato com o pastor direto, temos vídeos e mais vídeos, pregações e mais pregações ao alcance de um dedo, de um toque no nosso celular, e deixamos de buscar. E nós queremos mais. Só que está tudo na nossa frente. E nós não buscamos. Porque a nossa busca tem sido de fato essa aqui. A busca pelo pão que perece. Desde que você entrou aqui hoje, até esse momento que nós estamos aqui, nós já oramos várias vezes aqui. Quantas coisas você já pediu a esse Deus? Senhor, eu quero. Senhor, me dá. Senhor, me enche, me transforma, me dá paz, me dá cura, me dá emprego, me dá. E não é errado a gente pedir, a palavra de Deus nos ensina que a gente deve pedir. Mas a verdade é, cultuar a Deus é somente pedir? Cultuar a Deus é adorar a esse Deus. É reconhecê-lo como Senhor e Salvador. É louvar a esse Deus, elogiar a esse Deus. É se render a esse Deus. Senão a gente está vivendo isso aqui. A busca pelo pão que perece. E a gente vai sempre pedir para Ele, como diz aí o versículo 34. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão.
Mas aí então o Senhor se revela de uma maneira maravilhosa para nós. E aí chega o outro tipo de busca, né? E a busca que deve ser aqui, de fato, onde nós devemos empenhar nossa força. Agora Jesus declara, versículo 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus usa duas coisas básicas para a manutenção da vida, fome e sede, e diz, olha, se vocês vierem a mim, se vocês me tomarem como o pão da vida, vocês nunca mais terão sede, nunca mais terão fome. Esse pedido aqui de, Senhor, dá-nos desse pão sempre, não é necessário, porque você que experimentou desse pão uma única vez, já é suficiente para toda a sua vida. Nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede. Como eu disse, nós somos seres espirituais, e muitos de nós têm buscado a espiritualidade, ou saciar essa necessidade de espiritualidade, saciar essa necessidade de fé em outras coisas. Vão buscar através do poder das pedras, vão buscar através do ocultismo, vão buscar através das suas próprias forças, vão buscar através de tantas outras coisas, como até aquela mulher samaritana, onde buscava saciar a fome por espiritualidade em amores. E nós vamos buscando e buscando e buscando saciar cada vez mais esse vazio que existe dentro do nosso coração, mas esse vazio só pode ser preenchido pelo pão da vida. E uma vez que você experimenta o pão da vida, ele sacia todas as coisas. Você não tem mais que ficar pedindo para que ele venha te salvar novamente, porque ele mesmo é quem garante a sua vitória, a nossa vitória. Nós falamos isso hoje de manhã, que o nosso Deus, ele nos conduz em triunfo. Nós podemos crer nisso. E Jesus então usa essas duas coisas básicas para a nossa vida, para dizer que nós precisamos nos preencher do que é espiritual. Só as coisas físicas não bastam, porque nós vemos tantas igrejas aí lotadas, igrejas que vão prometer, olha, vem para cá, que a sua vida vai ser transformada. Você que tem o seu carrinho popular, você vai ter um carro importado. Você que mora de aluguel, você vai ter mais de uma casa em condomínio fechado. É só você fazer uma troca, fazer uma barganha aqui que vai dar tudo certo. E as pessoas vão atrás, porque as pessoas buscam o pão que perece. Mas aqueles que buscam o pão da vida, o pão que alimenta para a vida eterna, essas pessoas nunca mais têm fome. Essas pessoas nunca mais têm sede. Essas pessoas são preenchidas completamente. É isso que Jesus está dizendo aqui. E a verdade, queridos, e é muito triste quando nós lemos o versículo 36, quando Jesus diz, porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Quantos têm se relacionado com esse Deus de uma maneira distante? Tem visto esse Deus, tem flertado com esse Deus, mas ainda não crê nesse Deus. E esses que não creem, não basta só ver. Não basta só olhar e ver, olha, como que Jesus faz a diferença na vida do meu pai. Olha, como Jesus Cristo faz diferença na vida da minha mãe. Como Jesus Cristo faz diferença na vida do meu irmão. Como Jesus Cristo faz diferença na vida da minha irmã, do meu avô, do meu filho, do meu neto. Como esse Jesus Cristo faz diferença. Mas ele está fazendo diferença só na vida do outro, ainda não faz diferença na sua vida. E não basta só ver a esse Jesus. Precisamos crer nesse Jesus. Precisamos nos entregar a esse Jesus. Precisamos nos apropriar desse pão da vida que está à nossa frente. Que está dizendo, olha, eu sou o pão da vida. Aquele que vir até mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Jesus está bem na frente. Lá onde eu moro tem uma padaria. E essa padaria, há algum tempo atrás, colocou uma grande estufa bem na entrada. E essa estufa ali, bem iluminada, eles colocam os pães ali, pão doce, salgados e tudo mais, né?
E ali quando você entra, você já dá de cara com aquela estufa. E tem uma pessoa que fica te oferecendo, fala, olha, você não quer levar um pão de queijo? Acabou de sair. Você não quer comprar aqui um pão doce? Né? E eles ficam ali tentando te oferecer. Quando eu vou lá com as crianças, né, eu já venho puxando eles assim lá para o balcão do pãozinho, que eu só quero pãozinho, não quero nada ali. Porque o que tem ali não é barato, é caro. As coisas ali são caras, né? Essa padaria não é barata, né? E ali, então, de vez em quando eu compro alguma coisa para eles ali, mas não é sempre não, né? E a gente passa ali. E a verdade, queridos, é que esse pão está ali na frente. Mas se eu não for lá e comprar, pagar por ele, eu não vou sair com ele. Eu não vou comer esse pão. E é assim também que Jesus Cristo está conosco. Só que Jesus Cristo ele não está numa estufa. E Jesus Cristo não é caro. Esse Jesus Cristo ele está sendo oferecido de graça para você. Efésios 2 nos diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Esse Jesus Cristo está sendo oferecido para você nessa noite. Basta você querer, basta você crer. E a notícia maravilhosa desse texto é algo magnífico, porque Jesus vem dizendo, olha, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é esta, que nenhum dos que Ele me dê se perca, os que Ele me dão, os que Ele me dá, esses virá a mim, versículo 37, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Querido, se você sente essa vontade de experimentar desse pão da vida, é porque o próprio Deus que nos ama tanto está como aquela moça que fica na padaria, falando, olha, vem cá comprar o pão, vem aqui pegar. E esse Deus está falando, vem aqui, pegue esse Jesus, experimente desse pão da vida e sua vida vai transformar. E talvez não transforme de maneira financeira, talvez você não seja curado da doença que você tem, mas eu tenho uma grande notícia para você. A pior coisa que nós experimentamos na vida é o pecado, e esse pão da vida é capaz de apagar todos os pecados. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, ele viveu entre nós, ele deu a sua vida por nós, para pagar pelos nossos pecados, pagar pela dívida que era impagável. Algo que nós nunca conseguiríamos pagar. O pecado que mora em nós, que nasce em nós. Jesus Cristo pagou por isso. E nós que experimentamos desse pão da vida, agora somos purificados desse pecado. E a outra notícia maravilhosa é que aqueles que experimentam desse pão, nunca mais será lançado fora. Nós temos a garantia da salvação eterna, queridos. Porque Jesus Cristo é quem nos garante isso. Quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em nós. E agora nós somos levados dia a dia, sendo guiados por esse Espírito Santo, crescendo cada vez mais, sendo santificados por Ele. Esse é o pão da vida. E a pergunta para nós nesta noite é: você conhece de fato esse pão? Você tem se contentado com o pão que cai do céu todo dia? Aquele que a gente tem que comer hoje, aí tem que comer amanhã, tem que comer outro dia. Ou você tem se fartado do pão da vida? Para concluir, queridos, Warren Wiersbe, no comentário sobre esse texto, ele diz o seguinte: a nossa perspectiva humana limitada não nos permite entender de que maneira a soberania divina e a responsabilidade humana podem trabalhar juntas. Mas da perspectiva de Deus, não há conflito algum. Quando um membro de uma igreja perguntou a Charles Spurgeon como era possível conciliar essas duas coisas, ele respondeu: amigos não precisam ser conciliados. É da vontade do Pai que os pecadores sejam salvos e que os que creem em Cristo recebam a sua salvação. Os cristãos recebem a vida eterna e pertencem a Jesus para sempre. E a pergunta é: você recebeu essa vida eterna? Você já experimentou desse pão da vida? Qual a motivação no meu coração ou no seu coração
ao buscar a Jesus Cristo aqui neste lugar, nesta noite? Ele é como o pão na padaria, onde experimentamos e temos fome novamente? Ou somente busco a esse Deus por causa das minhas necessidades físicas, pelo que Ele pode me dar? E se Ele não dá, eu fico até revoltado com Ele? Ou, de fato, esse Jesus é o pão da vida, onde eu sou suprido por completo em todas as áreas, tanto na área física, como principalmente a mais importante, na área espiritual? Convido você a orar nesse momento. Baixe sua cabeça e pense sobre isso.